Olá, gente! Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudando os capítulos 3 a 5 do livro de Atos. Quero que você curta aqui esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e não se esqueça de acessar o site pastoredilson.com, onde você se associa ao Maximize, se torna um patrocinador desse projeto e também recebe um conteúdo exclusivo através de um login, de uma senha, para você ser abençoado também. Os capítulos 3 a 5 vão trazer momentos a respeito da formação da igreja e vão servir como base para o nosso comportamento cristão atual. Nós vamos ver aqui uma igreja marcada pela oração e o resultado disso era o sobrenatural acontecendo continuamente na igreja e nos seus membros. A igreja também deve continuar vivendo milagres hoje no seu dia a dia. Vemos aqui capítulo 3, versículos 1 e 2, dizendo: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Aquele aleijado entrava à porta do templo diariamente, e lá as pessoas depositavam esmolas. Nós vamos ver que a assistência social e a ajuda aos pobres vai ser um tema ainda frequente no Novo Testamento, mas vamos ver também que o cristianismo é muito mais do que apenas dar esmolas. Quando aquele mendigo se deparou diante de Pedro, a Bíblia relata que no versículo 4, Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Um cristão não deve ter medo de dizer ao mundo: olhe para mim. Pedro e João estavam cumprindo aquele ensinamento que vimos nos evangelhos e sendo a luz do mundo. Você continua sendo essa mesma luz e capacitado pelo mesmo Espírito Santo. A Bíblia diz nos versículos 6 a 8, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Pedro afirmou: o que eu tenho, eu te dou. Cristianismo não é apenas um ensinamento. Cristianismo não é apenas palavras bonitas. Pedro tinha algo a dar. E era mais do que palavras de consolo, era mais do que esmolas ou uma ajuda social. Essas coisas são importantes, mas o Evangelho é o poder de Deus. A Bíblia mostra que Pedro tinha o nome de Jesus. E essa é a grande verdade que veremos no livro de Atos. Aqueles que creem em Jesus, que nasceram de novo e que são batizados no Espírito Santo, podem continuar fazendo as mesmas coisas que Jesus fez enquanto estava nessa terra. Nós devemos, como igreja, dizer a um mundo que está aleijado e doente: olha para nós. Nós temos a autoridade para dizer ao mundo que se levante em nome de Jesus. E você, individualmente, pode ser como Pedro, simples, mas cheio do poder de Deus. É assim que os participantes, como aquele mendigo de uma igreja sobrenatural, entram nos seus cultos, saltando e louvando a Deus. A igreja deve ser um ambiente que alegra os céus e que continua nos dias de hoje inspirando os homens. Diante do povo, nós vemos que as palavras de Pedro ainda ecoam para os nossos dias. No capítulo 3 e versículo 12, a Bíblia afirma: vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? No versículo 15 e 16, nós vemos a Bíblia dizer: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou
dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. A mensagem de Pedro continua válida para todos, pois esse evangelho que Jesus ensinou foi propagado pelos discípulos e continua hoje imutável e sendo propagado por mim e por você. Se a mensagem do evangelho não mudou ao longo do tempo, então o poder do evangelho também não mudou ao longo do tempo. A Bíblia diz em Atos 3, 24, que de fato todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. Tudo o que estudávamos no Antigo Testamento apontava para esse tempo e nós não podemos desperdiçá-lo. Nós temos o nome de Jesus e nós precisamos seguir testemunhando dele e manifestando o poder do Espírito Santo. No capítulo 4, nós também somos introduzidos a uma outra verdade da igreja e do cristianismo, a perseguição. Mas também aprendemos que quanto maior a perseguição, maior o crescimento da igreja. O versículo 4 diz que muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Nós precisamos seguir o exemplo de Pedro e afirmar com ousadia o que ele também afirmou. Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Essa simples e poderosa afirmação, por mais moderna e tolerante que a nossa sociedade se declare hoje, ainda causa ódio e ataque da parte dela, como Jesus já havia previsto. As autoridades daqueles dias tentaram impedir a pregação de Pedro, mas a resposta dele deve ser também a nossa resposta hoje. Capítulo 4, versículos 18 a 20 dizem: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós também não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de falar nas ruas, nas casas, no trabalho, na faculdade e também através da internet. Depois de saírem do meio das autoridades, eles foram para os seus e fizeram o que eles sabiam fazer muito bem: orar. A Bíblia diz no capítulo 4, versículos 29 a 31: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Finalmente, o capítulo 5 traz um alerta aos cristãos que desejam viver de qualquer maneira e que confundem a graça de Deus com uma oportunidade de viver pecando sem consequências. Assim como os sacerdotes na antiga aliança morreram ao violar as leis do templo, aqueles que violaram o templo no Novo Testamento, morada do Espírito Santo, e esse templo hoje sou eu e você, Ananias e Safira como exemplo, receberam juízo sobre si e morreram diante dos apóstolos. A Bíblia diz que eles mentiram contra o Espírito Santo. Santidade continua sendo um negócio sério do reino de Deus no Novo Testamento. Vamos aprender mais sobre isso quando estivermos estudando as cartas, principalmente as cartas de Paulo. Enquanto a igreja for igreja, nós vamos ter, como vimos aqui, pessoas causando escândalos ao Evangelho, mas vamos ter também muitos milagres acontecendo e vamos ter perseguição ao cristianismo de todas as formas. E enquanto estas coisas acontecem, a gente continua fazendo o que os primeiros discípulos fizeram muito bem:
A Bíblia diz no capítulo 5, versículos 41 a 42, os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Compartilhe a mensagem desse nome, deixe suas dúvidas, seus comentários e até o próximo vídeo, onde falaremos os capítulos 6 a 9 do livro de Atos.